A sua mente subconsciente é um jardim. E você precisa entender o que está plantando nesse jardim, pois o que plantar é o que vai crescer. Ele narra a história do renascimento de um ser humano comum, que encontra um ser extraordinário, o Dreamer. E ao lado dele aprende a sair da mediocridade de uma vida feliz, mecânica e repetitiva, de pensamentos obsoletos e hábitos arraigados, e retornar a um estado de integridade, por intermédio de uma revolução individual. Pois a mudança ocorre dentro, e não fora do ser humano. De uma forma provocadora, o Dreamer nos estimula a remexer em nossas verdades e convicções. Considero este livro uma poderosa ferramenta de transformação para os que despertaram em busca de uma vida consciente, nos oferecendo uma nova ótica sobre velhos paradigmas e fazendo-nos questionar este modo de vida, que é obsoleto, que infelizmente se encontra ainda grande parte da humanidade. Prepare-se para uma história envolvente de muita reflexão e de autoconhecimento. Você não pode depender de nada que é externo. O corpo não pode mentir. A palidez do rosto, o inchaço dos olhos, denunciam que você já renunciou a viver. O corpo é a parte mais honesta de nosso ser. O corpo nos revela: coma menos e sonhe mais. Durma menos e respire mais. Morra menos e viva para sempre. No livro, no que se refere ao corpo, o autor dá grande destaque para três áreas principais: alimentação, respiração e o sono. E antes de falar sobre cada uma delas, quero deixar bem claro para você que a mensagem principal de todas essas áreas é que nós não devemos ter dependência a nada do que é externo. Este é um processo que muitas vezes entendemos de dentro para fora. É um processo de evolução, de conscientização que nós entendemos que tudo vem de dentro, e que não dependemos de nada do que vem de fora. A maior revolução é mudar a si mesmo. Nada está fora de você. Respiração. Nós hoje introduzimos uma quantidade de ar dezenas de vezes inferior àquela que de verdade é necessária. Uma pessoa deveria dedicar várias horas por dia a uma respiração plena. Dedique tempo à respiração. Há uma grande diferença entre respirarmos no piloto automático e na respiração consciente. Faz uma diferença muito grande em nossa vida. Sono. Devemos diminuir o tempo de sono. Dormir é morrer. O sono é tão somente um mau hábito. O autor argumenta que quando entendemos que não dependemos de nada externo, até mesmo o sono torna-se dispensável. Alimentação. Devemos reduzir ao mínimo nossa necessidade de se alimentar. A humanidade comerá cada vez menos. É a substituição de uma comida grosseira por um alimento sutil. Serão necessários muitos anos de consciência. Para o autor, a comida era apenas o símbolo, a expressão mais visível da dependência do ser humano em relação ao mundo. Ou seja, não estamos falando que devemos deixar de comer e sim uma simples mudança de dependência. Tudo o que estamos falando aqui se refere à dependência. Você não pode ser escravo de nada fora de você. O mundo é como você sonha. Não existe nenhuma diferença entre sonho e realidade. Se você conseguir aprender a sonhar de forma consistente, o seu sonho já é realidade. Você terá apenas que esperar um pouco de tempo para se materializar. O livro vai ainda um pouco mais longe e propõe uma fórmula que define a realidade que cada ser humano vive. A fórmula é a seguinte: sonho mais tempo igual realidade. O sonho acontece não só em nossa mente, mas em cada órgão de nosso corpo. O corpo se alimenta de sonho e quando ele não está mais sonhando, está morrendo. Tenha em mente que até as coisas ruins são resultados de nossos sonhos inconscientes. Por isso é preciso aprender a sonhar. E a melhor forma de aprender é praticar e aperfeiçoar todos os dias, a todos os momentos. Uma pessoa sem sonho está perdida no universo e vive sem propósito. Preste atenção e conecte-se aos seus sonhos com um cabo de aço, pois seus sonhos são a coisa mais real que existe. O antagonista é aquele desafio, adversidade ou crítica que recebemos. Pode se materializar em formato de seu chefe ou qualquer outra pessoa que aparentemente se apresenta como um adversário.
Mas, na verdade, o antagonista é a materialização daquilo que existe dentro de nós mesmos. Algumas pessoas distraem suas vidas ao assumirem uma postura de vítima, culpando tudo e todos por qualquer coisa que possa acontecer. O antagonista é aquela dificuldade que surge do nada para medir a capacidade do ser humano de assumir o que acontece no mundo externo, e é apenas um reflexo do seu mundo interno. Se você conseguir enxergar quem são seus antagonistas, terá a possibilidade de visualizar o caminho mais rápido para modificar sua vida e conquistar tudo o que deseja, pois o antagonista mostra com precisão o que temos que melhorar e onde temos que evoluir. O livro diz que reconhecer e aceitar o antagonista, ou seja, as culpas pelas coisas, vai fazer com que você se torne uma pessoa mais íntegra e forte. Lembre-se, o seu antagonista é sempre a materialização do que existe dentro de você. Você é o único obstáculo à sua evolução. Não existe ajuda que possa chegar de parte alguma. Você tem que fazer sua própria revolução individual baseado em você. O fracasso que você acredita ser de fontes externas, na verdade está dentro de você. Não tema o antagonista. O antagonista nunca é superior às nossas forças. O único inimigo está dentro de você. O antagonista é um sinal para tudo aquilo que você deveria mudar. É o que você não quer ver, tocar ou sentir. O antagonista é o próprio motor da evolução humana. Se você está passando por um problema é porque tem total capacidade de resolver. A relação entre ser, fazer e ter. O primeiro passo obrigatório para ter qualquer coisa é ser. Tudo começa com o verbo ser. Você precisa ser, antes de fazer ou ter. Até mesmo sua vida financeira é reflexo fiel do que você é. Então, para ganhar dinheiro é necessário ser uma pessoa íntegra, corrigir suas deficiências com o auxílio dos seus antagonistas. Para somente assim conquistar o direito de ganhar dinheiro dentro de si mesmo, antes que apareça qualquer resultado externo. Segundo essa lógica, não é necessário nenhum esforço para ganhar dinheiro fora de si. O foco deve ser 100% interno. As pessoas que possuem mais dinheiro que as outras conquistaram o direito de possuir essa quantidade de dinheiro dentro de si, antes que suas contas bancárias fossem preenchidas. Por isso mesmo, para ter direito a possuir uma quantia maior é preciso ganhá-la internamente. Mas não se engane, no mundo existe uma quantidade enorme de pessoas que possuem dinheiro, mas não conquistaram o direito interno de ter esse dinheiro. Neste caso, a consequência é inevitável, ao menos que elas desenvolvam a sua integridade, irão perder tudo com a mesma facilidade que ganharam. Este exemplo é típico dos que tiraram a sorte grande acertando na loteria, ou recebendo grandes heranças. A grande maioria, estatisticamente, perde tudo em pouco tempo. Utilizei o exemplo do dinheiro, mas a regra ser, fazer e ter, pode ser aplicada a tudo na vida. E se você conseguir compreendê-la, terá a oportunidade de construir o mundo externo a partir do primeiro passo, que é modificando o seu próprio interior. Um grande motivador para nossas vidas é o medo. As pessoas tomam grande parte das decisões motivadas pelo medo, cursam faculdade, decidem por um emprego ou outro. Têm filhos pois temem não serem bem cuidados em sua velhice. Casam-se e assumem financiamentos infinitos. Pois isso é o que todos estão fazendo e fazer algo diferente seria assustador. As pessoas sentem medo da vida e temem fracassar, pois acreditam que o mundo é formado por fatores externos que elas não podem controlar. Mas, na verdade, o mundo é um reflexo do que somos. Quando você conseguir enxergar que os acontecimentos são um reflexo de quem você é, e que o externo foi criado por você, não poderá mais ter medo de nada. Existem pessoas que não têm medo e conseguem superar os obstáculos impostos pelo tempo. E aquelas que não cedem aos prazeres do imediatismo conseguem imprimir um fragmento de eternidade em tudo o que fazem. O autor então passou a se perguntar quem são essas pessoas, pois ele acredita que os seres humanos devem muito a esses indivíduos. Eles são os arquitetos, os benfeitores da humanidade. Por trás de tudo que é bom, que é bonito, que é interessante e que tem valor,
Existe sempre um indivíduo responsável, e sem ele o processo não seria possível. Essas pessoas diferenciadas são como os glóbulos vermelhos do sangue que carregam o oxigênio. É através dessas pessoas que o mundo se torna um lugar melhor. Por isso precisamos desses sonhadores para inspirar e distribuir oxigênio na política, nos governos e nas organizações. O autor chegou então à conclusão que este tipo de indivíduo, que não é escravizado pelo medo, está ficando cada vez mais escasso, e que precisamos formá-los em uma escola, a escola dos deuses, que deve ser local destinado a eliminar o medo e todos os outros sentimentos prejudiciais que impedem que a raça humana viva em sua plenitude. O que você faria se não tivesse medo? Se você soubesse que não tivesse nenhuma possibilidade de errar, estaria fazendo o que faz hoje? Estaria no mesmo emprego de hoje? Quando pensamos isso, entendemos que não estamos seguindo nosso sonho. Estamos presos em algum tipo de dependência externa. É preciso escolas que ensinem a sonhar. Os ensinamentos de hoje são a dúvida, o medo, o limite. A educação não pode ser em massa, deve ser para cada pessoa, para cada sonho. Dentro do ensinamento haverá a arte de sonhar. A verdadeira educação é a liberdade de qualquer forma de hipnotismo, dependência ou superstição. A verdadeira educação é o abandono de seus conflitos interiores. Este livro propõe algumas reflexões de forma única e o fará pensar sobre muitos de seus paradigmas e talvez mudar a forma que vê o mundo. Certamente o transformará em uma pessoa melhor.